Valeu pela correção, meu amigo. Um abraço, Correção obrigado aí feita. pela audiência. Pois é. E aí, gente, a partir de agora, né, como eu falei, né, antes do nosso intervalo comercial, o nosso Tribuna Livre recebe o vereador Hermes Câmara, tá conosco aqui para bater um papo, uma conversa aí, né, que Edivan Martins vai, trilhar com ele. Acho que tem muitos questionamentos pra gente responder hoje. Seja muito bem-vindo, viu, vereador? Prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa. Bom dia. Prazer é nosso. Um grande abraço a todos os telespectadores, ouvintes aí da Jovem Pan. Abraço ao meu amigo, meu irmão Edivan Martins. E a você, Anderson, um grande abraço também. Começar logo pela parte mais difícil, mais polêmica, né? A semana passada... Vai logo de cara, né? Semana passada houve duas matérias enviadas pelo prefeito, né? Ligadas à questão do reajuste dos professores e outra também ligada à questão do sistema de transporte coletivos, uma isenção de impostos. A da professores foi tranquilo, né? Foi acordado, tal, deu tudo bem, já foi aprovada. Mas, por falta de quórum, não teve condições de fazer a matéria. Alguns vereadores estavam viajando, tal. E essa pauta retoma quando, vereador Hermes? Ela vai percorrer agora as comissões, né? Então, o pedido era de urgência. De urgência, sim. Isso. Esse que foi reprovado. Isso. Nós tínhamos 4 vereadores que estavam afastados de licença, né? O vereador Kleber, que estava viajando, com a ausência justificada, a vereadora Camila, que está cirurgiada, o vereador Robson Carvalho, que também estava fora, justificou a sua ausência, já tinha comunicado à Câmara com antecedência. O vereador Testinoco, que está passando por um processo vai fazer uma cirurgia, que é um processo que ele está com problema no esôfago. O suplente não já tinha sumido, não? Tinha, já estava lá, né? Então, e o vereador e a vereadora, o vereador Peixoto, não, perdão. O vereador Eribaldo, que não estava na sessão. Aí alguns vereadores da oposição se retiraram de plenário e aí somou e não, na verdade a votação quando deu 19, foram 19 votos, né? Então não passou a urgência, a urgência ela é quórum qualificado. Então ela não passou mas não houve a saída da oposição, não. E qual é a expectativa desse projeto? Será acordado com todos os partidos ou tem alguma divergência? Como é que está? Edivan, essa questão do transporte é uma polêmica que vem há muitos anos, né? A gente já não era nem vereador naquela casa, já há 15 anos já se falava na questão da licitação dos transportes. A gente sabe que isso é um problema a nível nacional. Senão os poderes públicos precisam parar de uma forma tranquila, fria, discutir com a sociedade um novo modelo de ajudar esse meio, essas empresas de transporte, porque no decorrer dos anos foram tantas gratuidades que foram dadas, que essas gratuidades elas saem do usuário. Né? Então essa conta ela não chega do usuário nem do empresário, que também ela não tem condições de arcar com as gratuidades. E o usuário também que vem pagando uma passagem alta com um transporte de qualidade que não é muito bacana. Isso é no Brasil todo. Onde a gente for no Brasil, a gente se depara com um sistema de transporte falido. Então a gente precisa ter um entendimento e um encontro de soluções para que isso dê certo. Mas, recentemente o governo do estado ele deu o ICMS. E o que cabe a gente aqui é o ISS, não é o ICMS. Então, assim, é essa linha... interestaduais, né? Isso, é essa linha de raciocínio que a gente precisa ter para tentar ajudar e resgatar o nosso transporte público. Então, vai ter um debate, né? Mas eu acredito que a isenção realmente ela existe em quase todas as capitais brasileiras e dentro dessa nova política, acho que o prefeito Álvaro Dias tem evitado aí uma majoração e um aumento no preço das passagens de transporte coletivo que vem congelada há muito tempo. Os empresários reclamam muito querendo uma majoração e acho que esse debate e essa matéria com a isenção vai aliviar um pouquinho, porque também tem algumas condições para que os empresários cumprem, retornem algumas linhas que foram que saíram, né, de algumas áreas de Natal. E é muito triste você, num domingo,
ficar em casa porque não tem um mundo para você levar o filho para uma praia. Não ou ficar, só no domingo, né? Às vezes você Isso. trabalha até mais tarde ali, Tipo infelizmente hospital, você né? não tem. Meia-noite, 1h da manhã, você não pega mais ônibus, né? Não tem mais aquele corujão, Quem né? trabalha na zona, na via costeira ali é um problema à noite, né? A madrugada fica a mercê dos transportes alternativos, do Uber, desses aplicativos, ou se junta 5, 6 para rachar um carro ou algo desse tipo, Isso, né? Tem que buscar alternativa, né? A nossa velha quintas de guerra que sofre, né? Que os ônibus do sábado e domingo foram retirados. Né? E tem uma contrapartida dos empresários, a compra, da aquisição de carros novos, o retorno das linhas, tudo isso está previsto nesse projeto. Não é só dar o ISS, mas tem essas amarras também. Há um estudo, acho que foi feito pela uma consultoria contratada pela prefeitura, que tem várias variantes ou várias ideias com relação a preço de passagem e tudo. Isenção X teria uma majoração de tantos por cento. Isso. E também o atendimento às reivindicações dos moradores em determinados itens. A isenção mais isso. Então, quanto mais isenção, que aí eu acho que tem até uma ideia de trazer o governo do estado também, porque muitos alunos estudantes da região metropolitana, região metropolitana e do estado, teria também uma participação do governo em algum tipo de isenção para Natal. Né? E o governo federal também está com a política de destinar para os municípios um valor. Quer dizer, tudo isso pode segurar um pouco para não onerar o bolso do cidadão, que destaca aí um percentual muito grande do seu salário para o transporte público. E que paga um serviço de péssima qualidade, né? Porque ao longo dos anos vem se defasando, os ônibus não estão sendo renovados, porque também as empresas também não têm condições de renovar. Nós saímos agora de um quadro muito difícil, foi esse quadro da pandemia, que sucateou não só as empresas de ônibus, como também todos os empresários, todos os segmentos de empresas no Brasil, né? Então, o setor de transporte não foi diferente. Eu acho que falta também um pouco de uma política integrada, né? Nós temos um rio aqui que podia ser muito bem usado com o transporte. Antigamente nós tínhamos aquelas... como é que chama? As balsas, né? Aquelas balsas, né? Isso. Passava carro e tal. Nós temos aqui um trabalho na região metropolitana e acho que o governo do estado está pecando muito nessa política metropolitana. Acho que teve uns governos anteriores que era muito mais dinâmico. A gente nem fala, nem existe nenhuma política, apesar de a governadora Fátima ter sido a deputada estadual, autora da lei que instituiu a região metropolitana de Natal. Mas essa política de transporte integrada em trem, balsa, enfim, um trem lá para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, enfim, juntando aí um debate com os empresários, o transporte alternativo, isso facilitaria muito, né, a mobilidade de uma região que mora longe e trabalha aqui em Natal. Sem dúvida, Edvan. A gente precisa discutir Natal, mas pensando também na região metropolitana. Hoje, até uns anos atrás, nós tínhamos um aeroporto que era 5 minutos de Natal, colado aqui com Parnamirim. Hoje nós temos um aeroporto que você, para ir para um voo, você tem que sair 2 horas antes, correndo o risco de chegar atrasado, né? No mínimo. Então, assim, precisa, tanto o Natal como os prefeitos da região metropolitana, precisa pressionar o governo do estado para que a gente pense ações pensadas na região metropolitana. Na discussão do plano diretor, foi uma coisa que eu logo quando eu assumi o mandato em 2021 e teve uma primeira reunião sobre o plano diretor, eu perguntei ao secretário Tiago Mesquita qual foi a participação do governo do estado nesse plano diretor de Natal. E para minha surpresa foi zero. Não houve discussão com o governo do estado, não houve discussão com Parnamirim, não houve discussão com São Gonçalo e não houve discussão com os Tremóis. A gente não pode pensar num plano, a gente não poderia pensar num plano diretor, isso deve servir daqui para frente, num plano diretor sem deixando São Gonçalo, Parnamirim, Extremóis, Ceramirim, São José, Monte Alegre, Macaíba, essas regiões próximas de Natal, de fora. E isso também faz parte do governo do estado. Vamos deixar uma dica aí para a governadora Fátima, para o pessoal
que coordena a região metropolitana de Natal, uma boa pauta, uma necessidade importante, é exatamente um plano diretor metropolitano, né, que possa integrar aí, são 14 municípios hoje? Salvo me engano, são 14. 14 municípios que integram a região metropolitana de Natal, né, porque a gente está vendo aí essa nova configuração da região metropolitana, que já representa aí quase 50% da população de Natal, quase a metade por cento da população do Rio Grande do Norte. Concentrada quase nesse meio. 50% do eleitorado também do Rio Grande do Norte. Novos investimentos chegando nessa região, e é preciso pensar como metrópole, né? Isso tem a ver com o plano diretor de Natal, mas muitos municípios da região metropolitana não têm e nem dispõem do seu plano diretor. Tem alguns municípios que não têm essa obrigação por conta do número de habitantes. Mas alguns já comportam uma... Parnamirim está prestes a aprovar o plano diretor deles, né? Já está bem encaminhado. Estive conversando com o Vônei e está bem adiantado lá. Do Hermes, da Câmara... Antes de você fazer outro questionamento, Edivan, deixa eu só contribuir aqui um pouquinho com a fala do nosso ouvinte, o Saulo André. Ele fala que, com relação à questão dos ônibus, né, ele comenta que lá em Palmas, Tocantins, onde ele mora, né, o passe de ônibus no final de semana, tipo sábado e domingo, e feriado é de graça, né? Então, né... Não sei como é que eles fazem isso lá, mas... social, né? Pois né? Tem esse transporte de graça por lá. Mas com certeza, aí tem uma contrapartida do poder público, né? Ou a isenção de ISS, ou alguma questão tributária aí, as empresas, ela tem um benefício, né? Para alguém paga essa conta. Sim, e com relação ao plano diretor, ele também fala aqui, né? Outra mudança proposta na revisão é a permissão para a construção de prédios mais altos no bairro de Ponta Negra, escalonados ali por região até a Orla. Aí ele questiona que na Praia da Redinha, na zona norte de Natal, foi aprovada, né? Acho que ele questiona com relação a essa questão do plano diretor, né? Da altura, né? Dos prédios ali, enfim. Isso. Na Redinha também foi aprovado de forma escalonada a construção de alguns prédios. Na Redinha que é da parte natal, né? Que tem uma parte da Redinha que é parte dos Tremóis. Sim. Que aí essa não é contemplada. Mas a parte que é a Redinha, que é contemplada na parte de Natal, ela foi autorizada também a construção de apartamentos, de prédios, né? De forma escalonada. Redinha deve passar por uma transformação importante com essa obra que a Prefeitura vem fazendo ali no mercado, né? O mercado já está se erguendo e também toda a parte de pavimentação já está praticamente pronta. E agora esperar os projetos. Eu ouvi, não sei onde foi, acho que foi o secretário Tiago Mesquita que informou, que já está aí em quase 3 bi o número de projetos e propostas que estão que chegaram na Secretaria isso mesmo. Na Secretaria de Meio Ambiente. É isso? Então pulou muito, né? Porque muito. Logo no começo ele estava anunciando 1 bilhão, né? Quer dizer, então o volume já triplicou. A gente já anda na cidade, em Natal, principalmente nessa região do Tirol e Petrópolis, que a gente podia dizer assim, que era uma área fantasma, né? A gente caminhava à noite, andava à noite e via aquele silêncio. A gente já observa vários terrenos, já vários empreendimentos terraplanados, já em fase de regulamentação, novos empreendimentos de moradia. Que Natal, esses últimos 15 anos, com esse plano diretor que foi aprovado em 2007, ela deu uma travada, né, na época da gestão de Carlos Eduardo, ela travou a cidade de Natal, onde jogou o crescimento da cidade para Parnamirim, e Natal se tornou só a cidade de trabalho, não mais a de moradia. Você não tinha mais para onde crescer. E com esse novo plano diretor, a gente já, se eu não estou enganado, Edvan, são 56 empreendimentos que já estão em fase de regulamentação. Quer dizer, gerando em torno de 3 bi de investimento na nossa cidade. Isso é muito importante para o nosso comércio, para o nosso fortalecimento da nossa cidade, de resgatar a nossa cidade de bairros tradicionais. O prefeito Álvaro vem com uma ideia muito bacana de resgatar aqui a Ribeira. Isso é muito importante, trazendo algumas secretarias para cá. E isso é muito bom, que fortalece também a nossa cidade. A Zona Norte, eu acho que vai ser penalizada, apesar do avanço do plano diretor. E digo por quê. Porque há algumas licenças ambientais que são necessárias para qualquer tipo de construção. Se eu construir uma calçada, precisa de licença, né? Isso. Para você não infringir as normas urbanísticas da cidade. Mas uma é essencial, que é a licença da CAERN. E a CAERN não está avançando
questão do esgotamento sanitário. Então, se eu for hoje tentar aprovar um prédio de 10 andares, ou 15, eu não sei exatamente qual é o gabarito lá da Zona Norte, porque ele muda de área para área, eu não vou poder construir, porque o bairro não está estruturado. A ET do Jaguaribe não está concluída para receber todo o esgotamento sanitário, que já tem todas as canalizações prontas para o receptor, que é a ET de Jaguaribe. Então, a gente vai ter que esperar aí que a CAERN termine esse trabalho para estruturar a região ao ponto de poder aguentar esses novos empreendimentos. Então, a Zona Norte tem que se mobilizar mais, trabalhar mais, a Câmara debater realmente esse item, tocar mais nessa tecla, para que uma população que vamos dizer assim, guardando proporcionalmente o número de habitantes, o segundo maior município de Natal. Ele está ali igual para o Mossoró. Exatamente. E um grande problema, Edivan, é que lá na Zona Norte, eu acho que lá não chega a 8% de saneamento básico na Zona Norte. Isso é um problema sério, a CAERN ela precisa acelerar, passar a marcha, botar a marcha de velocidade para que a gente possa ter chegue o desenvolvimento lá. Nós temos regiões lá, como Santa Cecília, como Gramorezinho, que lá nem calçamento pode se ter enquanto não tiver a parte de drenagem, a parte de esgotamento sanitário, que já tem uma intervenção do Ministério Público lá. Quer dizer, já houve a possibilidade de trazer emendas impositivas para aquela região de calçamento, de fazer a pavimentação, e retorna porque existe esse empecilho ali, Santa Cecília, Gramorezinho, aquela região que é uma região bastante carente. A parte do Lagoa Azul ali, quer dizer, então a CAERN ela precisa dar uma acelerada nesse processo, porque senão cada vez mais a Zona Norte vai ficando para trás. Isso é muito ruim. A gente precisa advertir, vereador Hermes, uma questão importante. Durante esse tempo inteiro, tantos anos e tantos mandatos, não se conseguiu avançar o ideal no saneamento básico. Então nós temos um marco aí que seria de 10 anos para frente. 2033 seria a data para os municípios estarem todos aptos, saneados, né? cumprindo um marco do saneamento. Um novo marco do saneamento. Se nesse tempo todinho, eu me lembro, não sei se você se lembra também, a gente passava ali em frente da CAERN, no governo de Rosalba, tinha uma placa, né? Um faixão, tamanho da parede da CAERN. 100% saneado. 100% Natal, 100% saneado. Robson Faria, Natal 100% saneado. Agora já estão anunciando também. Então cada um anuncia e não consegue bater a meta nem cumprir essa promessa. Então isso é atraso, né? Isso é atraso, isso é também uma questão de saúde pública, né? Porque você pode eliminar várias doenças de origem sanitária, você com esgotamento sanitário e a cidade fica pronta para receber todo tipo de investimento e empreendimento. O senhor hoje está no PTB ainda? PTB, né? PTB. Agora a audiência agora vai aumentar, porque nós temos aí uns 400 candidatos de Natal por aí. Hoje, pela lei, né? Nós temos... pela nova lei, que a eleição passada saíram 750 candidatos. Vai cair. Aí agora ela cai porque ela é 30, é 29 mais um, né? Por então partido. São 30 por partido ou federação. Ou federação, que também é 30 por partido. 30. Não passa esse teto. Nós vamos ter uns 10 partidos aí, aptos, mais ou menos 10, 15 partidos, né? Se a gente colocar 15 partidos, vai girar em torno de 400 candidatos. Já reduz muito, né? Reduz aí quase pela metade, né? E como é que está o pensamento na Câmara? Como é que está aí? Os vereadores conversam todo dia, porque todo mundo quer escapar agora, né? e os candidatos menores, vamos dizer assim, aquelas lideranças de bairro e tal, não querem se unir com os vereadores com mandato, né? Porque aí diz, não, é o tubarão que vai comer as piabas, né? Estão se pensando em coligações novas, vai abrir uma janela partidária aí no mês de março, e com certeza essa janela vai ser pequena para tanto voo de candidato a vereador e prefeito pelo Brasil afora, né? Todo mundo tentando escolher uma nova opção partidária que realmente possa favorecer uma eleição. Como é que está esse debate na Câmara? Olha, os candidatos menores têm que ter uma preocupação da seguinte forma: a regra ela mudou. A regra dos 10%, que pega os 80% do partido e os 10% do candidato. Então,
Aquela ideia de o candidato que vai ter 1.000 e poucos votos, como era, se fazia aquelas nominatas para entrar, fica um pouco complicado, porque você tem que atingir a regra dos 80% do partido e no mínimo 10% na primeira rodada. Na segunda rodada, ela pula para 20%. Então, a nominata pequena para fazer o segundo, o candidato tem que ter no mínimo aí 2.600 votos. Teoricamente, no quociente eleitoral que foi na eleição passada. Então, na hora que o segundo atinge, o primeiro cai. Aquele primeiro que fez 10 cai para o segundo que fez os 20%. Quer dizer, então, precisa ter esse cuidado, esses candidatos pequenos, que muitas vezes pra não melhor. Juntar um monte de pequenos e não atingir. Como foi uma nominata na eleição passada que aconteceu isso. Teve 11 mil votos, 12 mil votos, mas ninguém fez o de 10%. Nessa nova regra, você precisa ter, no mínimo, aí os 20% para disputar, que são aproximadamente 2.500 a 2.600. Então, o que você está advogando é que se junte vereadores com mandato com a nominata também de pequenos. E aí os de mandato entrariam com um número maior de votos. Assim, aparentemente, né? Porque um pequeno pode também ter mais votos do que ter... Exatamente. Senão não havia renovação nunca na Câmara, né? A gente pega aquela fala de Lawrence, né? Se Lawrence estivesse no partido lá com Gonçalves, talvez, eu não sei qual foi a votação de Lawrence, se ele ultrapassou Lawrence, mas ele teria entrado como deputado federal. Né? Nessa nova regra da rodada de 20%, que aconteceu no União Brasil, que a deputada federal Carla Dixon ficou fora devido a 3 mil votos, que ela não obteve para ter os 20% necessários para assumir a cadeira, que quem fez na rodada final foi o Sargento Gonçalves. Então essa leitura se tem que ter. Ainda é muito dúvida, essa legislação atual ainda deixa muita gente em dúvida como é que vai ser essa junção de 80% partido, 10% de coeficiente individual, 30 candidatos só na nominata. Então, ainda está muito deixando muita gente sem dormir já aí. Nessa regra atual hoje, se fosse na eleição passada, teria ficado aproximadamente de 8 a 9 vereadores de fora, né? Devido a essa regra dos 10% e dos 80% partidário. É mal que se fala, mas hoje é um chapão, juntando aí, 1 ou 2 chapões, juntando os vereadores com mandatos, candidatos assim, aparentemente mais fortes, e os pequenos e nominatos também pequenas, né? Também, isso. Até que se chegue uma interpretação mais exata do que é melhor, tanto para os pequenos como também para os que têm mandato, vai demorar e vai ter muita reza de papel sendo riscada. É porque o chapão, Edvan, ele no deputado estadual agora funcionou com a nominata do PSDB, né, que Ezequiel conseguiu agrupar os deputados em um partido, que elegeu aí, salvo me engano, foram 10 ou foram 11. De 12, entrou 11. E o chapão da federação elegeu 6 deputados estadual. Aí você vai dizer assim, não, mas Vivaldo não entrou, mas Vivaldo foi substituído por Ivaneide. Né? As 6 vagas que foram para a disputa, elas entraram. Né? Então, funcionou. E se há essa leitura, se funcionaria para a Câmara. Agora, de entender, eu, Hermes, pessoalmente, eu ainda tenho muita dúvida, porque a capilaridade eleitoral da Assembleia, a estrutura da Assembleia para uma eleição para deputado, ela é bem maior do que a da Câmara Municipal. Então a gente precisa ver essa leitura de forma mais fria, com mais cautela, né, com mais... O vereador, ele é o político que está mais próximo ali do eleitor. A quantidade de candidatos que sai é bem maior do que a da deputado estadual. Então tudo isso tem que ser analisado com frieza para que a gente não dê o passo errado. A pauta desse segundo semestre, tem alguns projetos aí que chamam mais atenção, alguns projetos mais polêmicos, importantes. Qual é a pauta aí que a gente pode dizer que vai ser assim... A gente vem com a revisão do PPA, né, que a Prefeitura vai enviar agora em agosto, acredito. As parcerias público-privado. Não, a PPA, o Plano Plurianual. Sim, o Plano Plurianual. Deve vir agora também a público-privado, também a questão da reestruturação da secretaria, que eu acho que é uma tendência a nível nacional, essa questão das parcerias público-privado, porque o município ela não aguenta mais, tem ter algumas ações sozinho, né? A gente precisa trazer essas parcerias para o São João, agora recentemente foi um verdadeiro sucesso.
Vem a Lua também no final do ano, né? Que é o orçamento anual, para que a gente possa debater. E agora, nessa primeira semana, quando a gente retornar do recesso, vem essa votação do só ISS. vai voltar depois do recesso, é? Não, a gente volta agora dia 1º de agosto. Sim, mas a matéria vai ser extraordinária. Não, ela não pode mais parou. voltar para a extraordinária. Ela tem que se voltar agora, ela tem que tramitar nas porque comissões. vai tramitar nas comissões e vai entrar Isso. na data do retorno, né? Isso. Entendi. Na primeira semana de agosto. Maravilha. A gente quer agradecer a presença aqui do vereador Hermes Câmara no nosso programa. Muito obrigado, vereador. Portas abertas para recebê-lo sempre aqui, para a gente estar sabendo aí de tudo que está acontecendo na Câmara aqui. É um prazer tê-lo Eu conosco. que agradeço, André, sendo entrevistada por Edivan, que foi meu entusiasta, foi quem me colocou na política de Natal. Para mim é motivo de muita honra, de muito orgulho. Eu estou aqui emocionado, porque é a primeira vez que eu fico de frente com ele. Ele, que esse cara é super inteligente, no microfone. Então, assim, Edivan é um irmãozão que eu tenho e gosto muito dele, né? E para mim é motivo de muita alegria. Maravilha. Olha aí, Edivanzinho. Olha, a gente agradece, viu? Muito obrigada. 11 horas e 5 minutinhos. Vamos para o nosso intervalo comercial. Na sequência,